Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse podcast da micro pequena empresa vai trazer para vocês algum conhecimento, alguma história inspiradora para auxiliar vocês na gestão do negócio de vocês, pois acreditamos que a micro pequena empresa é realmente que transforma e movimenta a nossa economia. E para isso que a gente está sempre aqui, né, Bruno Costa? Bom, isso aí, sempre bom estar aqui com você nessa jornada de aprendizado. A cada novo episódio, um novo convidado, novas histórias, novas pessoas que compartilham com a gente a sua vivência, a sua experiência no empreendedorismo. E hoje com a Janaína, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. Estou bastante feliz de estar aqui. Seja muito bem-vinda, Janaína. Obrigada, quero agradecer o seu Bruno. convite. Mas, então, conta para nós quem que é a Janaína, o que ela faz, você tem um escritório de advocacia, conta um pouquinho para nós. Isso, eu tenho um escritório de advocacia, nosso foco principal é a Previdência Social. Lá nós somos um grupo, eu tenho uma sócia que não pode estar aqui comigo nesse momento, e tem uma outra advogada que nos auxilia, uma estagiária, e a gente está saindo da pessoa física e indo para uma micro, pequena, bem pequenininha empresa de advocacia, mas a gente está já no mercado há mais de 15 anos e eu faço previdência também já há mais de 15 anos e é onde eu me encontrei, o que eu gosto de fazer e estamos firmes. Certo. E lá no início, o que te motivou a escolher a advocacia? O que te chamou a atenção nessa área? Então, na verdade, assim, a advocacia foi meio que acidental na minha vida, né? Eu não queria fazer direito, nem imaginava que eu fosse fazer direito um dia. E eu tinha outras pretensões, mas que, de acordo com a minha realidade na época, eu achava que não era possível. E aí, na hora de prestar todos os vestibulares que eu prestei, eu me deparei lá com a lista e eu não sabia o que colocar. E aí, eu gostava muito da parte de humanas, eu gostava de história, sempre gostei muito de português e literatura. Então, eram as minhas opções, história, português e direito. Por assim, falta uma, o que eu vou preencher agora? Vou pôr direito. E aí, a primeira opção, a primeira faculdade foi assim, nas outras eu copiei da primeira. E logo que eu entrei na faculdade, eu fiquei deslumbrada. Porque eu comecei a fazer a faculdade no Rio de Janeiro, numa faculdade que era visualmente muito bacana. Eu vinha de uma vida inteira em escola do Estado. E aí, quando eu me vi naquela estrutura, né, de uma universidade, eu fiquei bem encantada. E, na época, as aulas eram muito encantadoras. Assim, era meio teatral, e a gente tinha lá a história do direito. Então, eu fui me encontrando ali, porque eu gostava de história. A gente estuda muito a fase da introdução do direito mesmo. E eu falei, opa, acho que eu me encontrei. Acho que era aqui que eu tinha que estar. E aí, quando foi introduzindo o direito em si mesmo na faculdade, eu fui percebendo que realmente, na verdade, quando foi introduzindo o direito nas aulas, eu comecei a imaginar como que as pessoas leigas, que não têm noção nenhuma durante toda a vida em sociedade do direito, conseguem viver em sociedade, pacificamente. E aí eu descobri esse universo que fazia sentido para mim e eu fiquei completamente assim encantada pelo direito e me encontrei, assim, fluiu, eu não fiz a escolha me fez, mas a gente vai ficar para sempre junto. Eu com o direito não me vejo fazendo outra coisa na vida. Sim. Quando você falou aí, a questão da origem do direito e tudo mais, onde começaria a remeter mais de curiosidade? Quando a gente estuda na verdade, a história... foi pela filosofia, para depois chegou como que foi? Quando a gente estuda a história do direito, a gente vai lá para a Mesopotâmia e estuda sobre aquela época e
sobre como ele veio justamente para tentar impor regras, definir deveres e delimitar direitos, né? E foi uma coisa assim, acho que tudo que vem historicamente, uma junção de várias civilizações tentando conviver com o que eles tinham naquele momento. Não se entendia o direito como direito lá no princípio, como nós temos hoje, né? Mas foi uma coisa não orgânica, foi impositivo, mas hoje eu acho fundamental. Não sei como viveríamos, embora alcançar a justiça não seja uma coisa simples, né? O justo, às vezes, é inalcançável, infelizmente. Mas eu acho primordial para a vida em sociedade. Que a gente tenha direitos a serem alcançados e delimitações de direitos. E deveres a serem cumpridos, né? E se não houver uma regra para que todo mundo trace o mesmo caminho, fica tudo muito desigual, embora na prática não seja exatamente assim, infelizmente. Sim. Que isso é importante, né? Dentro da questão da convivência em sociedade, tem que ter uma certa forma, uma regra, né? Um equilíbrio ali para poder harmonizar. Senão realmente a gente não se sobrevive, né? Não se sustenta uns com os outros, né? Exatamente. É aí que entra o nosso ofício, né? A gente entra justamente para tentar buscar que o nosso cliente alcance alguma coisa que não foi gratuitamente ou não gratuitamente no quesito econômico, mas que não foi alcançado de outra forma. Que só pelo nosso trabalho ali, a partir do momento que a gente começa o nosso ofício, que a gente pode garantir esse direito que existe, né? Tá lá no livro, na lei, mas que nem sempre é alcançado só porque a pessoa tem aquele direito. Infelizmente, mas felizmente pra gente, né? Porque eu falo que advogado vive de resolver problema dos outros. Então, sim, se não houvessem essas discordâncias ou esses direitos não alcançáveis, nosso ofício não teria fundamento. Sim, até para discutir também, né, pontos de vista dentro de uma interpretação, né, que às vezes acontece também, né? Sim, acontece. É aí que eu... essa parte do direito que não me agrada. Que remete muito a essa questão de se foi cumprido, se não foi cumprido, né? E principalmente daquilo que ainda não tem escrito, né? Que das questões novas que vão surgindo. Sim. E aí vão tendo assim, vão se aparando o que existia para se enquadrar nas realidades, né? E ao mesmo tempo vão surgindo novas diretrizes, novas regras, emendas, legislações novas, para alcançar uma realidade que não existia quando foi criado, por exemplo, um Código Civil. Foi criado, a princípio, numa realidade que não é mais a mesma. Aí já houve uma reforma, né? E aí, da reforma para cá, a gente se virtualizou totalmente, o mundo virou de ponta cabeça. Então, são necessárias essas atualizações realmente, né? Sim, comentando, por exemplo, situações novas, né? Antigamente, estou vendo no Código Civil lá, o primeiro criado, não tinha nada falando sobre redes sociais, internet, como que organiza e tudo mais. Não. Aí tem que realmente vir atualizando para essa harmonia da sociedade. Né? Sim, é verdade. E você falou que teve uma parte que você não agrada muito. O direito eu vejo muito próximo com a contabilidade, no sentido de que a gente tem uma gama muito grande de departamentos e que a gente pode escolher uma área de atuação dentro dessa gama que nos é oferecida. Sim. O que te levou para essa área previdenciária? O que te chamou atenção? O que mais te agradou para poder seguir nessa área? Então, na verdade, o meu primeiro trabalho como advogada foi no escritório de um colega. E esse colega, na época,
trabalhava com direito previdenciário. Então, assim, o direito previdenciário na época universitária, ele é bem sucinto, bem superficial mesmo, né? A gente é apresentado para o direito, mas a gente não mergulha em tudo que existe do direito previdenciário. Então, quando eu entrei nesse escritório e comecei a minha vida laborativa na época, eu descobri o direito previdenciário e aí, na época, me encantava o fato de eu poder, com o meu trabalho, da onde eu tirava os frutos financeiros do meu trabalho, eu também conseguia fazer uma parte social, né? Por que uma parte social? Porque você busca contra um órgão público que seja ajustado o direito para aquele cidadão, aquele segurado. E aí, logo que eu saí desse escritório e montei o meu primeiro escritório, no começo a gente não pode escolher, né? Eu não tinha ainda uma bagagem, nome, nada que eu pudesse falar assim, vou fazer só o que eu gosto, só o que eu quero. Até porque eu só tinha trabalhado com previdência, eu nem sabia o que eu gostava, se eu não gostava das outras coisas, na verdade. Eu sabia que de previdência eu gostava. E aí a gente fazia literalmente tudo que não fosse crime. E foi aí que eu descobri o que eu gosto e o que eu não gosto. E embora a nossa profissão seja uma profissão que ela busca intermediar duas partes de um processo, todas as vezes que eu tive que intermediar duas partes, que eram duas pessoas físicas, foi muito desgastante para mim. Sempre. É muito difícil você deixar o trabalho no trabalho, não se envolver com coisas pessoais e não sentir que você está brigando mesmo, sabe? Então, por exemplo, assim, num divórcio onde envolve uma criança que precisa de pensão e aquele pai ou aquela mãe, enfim, quaisquer que forem assim os problemas que rodeiam aquela família, você literalmente se envolve. E eu já tive situações de eu estar do lado errado, do lado que eu queria defender outra parte. Isso era muito complicado para minha cabeça. O direito trabalhista, eu achava que eu ia viver de direito trabalhista. Era o que eu achava que eu gostava. E aí eu me aventurei na área trabalhista até que eu passei uma situação muito desagradável, que eu acredito que todo advogado passa e com certa frequência, mas aquilo foi muito pontual na minha vida. Eu tive um cliente que mentiu toda a história do direito dele e eu fiz toda uma defesa, né, para buscar aquele direito, e quando eu cheguei na audiência eu estava preparada para aquilo e era tudo mentira do meu cliente. E aquilo me fez foi um dissabor profissional, assim, sabe? Me fez mal e me fez querer migrar para alguma coisa que fosse um trabalho, mas que me fosse agradável, porque eu queria viver para sempre fazendo alguma coisa que também me agradasse. E hoje, depois de tantos anos, eu me sinto muito grata e muito abençoada por poder escolher o que eu quero fazer. E a Previdência Social, você não tem um CNPF contra você. Você não tem lá um ser humaninho que vai lá e aí te ofende, briga. Não, sabe? Geralmente a gente acolhe o nosso cliente, a gente recepciona aquele problema, a gente estuda estratégia para alcançar ou um benefício melhor ou um benefício que ele não está recebendo. Tem muita gente que está na área da miserabilidade, você busca um benefício para ele, é muito bom, é muito gratificante, né? E aí, a gente lá no escritório faz embora a gente tenha uma demanda bem bacana hoje, a gente faz uma advocacia muito artesanal. A gente tira um tempo para estar com o cliente, atende o cliente da forma mais clara e objetiva, costuma ter um vocabulário
de acordo com o que a gente vai ser bem entendido, não deixar dúvidas. A gente não faz peças, né, que chamam, que são as defesas, que é toda vez que a gente vai escrever sobre o cliente no processo, a gente não faz nada genérico ou generalizado. A gente faz tudo muito bem estudado, estruturado dentro da realidade dos fatos daquele indivíduo. E isso costuma ser um diferencial, porque a gente não faz por lote, a gente faz por pessoa. E isso me traz felicidade, assim, me deixa muito grata de fazer o que eu faço. E é bem emocionante quando você percebe que a pessoa também ficou muito grata. É muito bom. E como você citou, nós somos dotados de emoção, de sentimentos, e a gente acaba envolvendo, às vezes, nessas situações. Sim. Agora, hoje, além de você conseguir gerar uma satisfação no seu cliente, com todo esse processo humanizado e individualizado, você não tem do outro lado, como você disse, um CPF te confrontando. Você tem um órgão público ali, que você monta uma peça, vai fazer a defesa do seu cliente, e você não tem todo aquele desgaste que teria enfrentando uma outra pessoa do outro lado. Sem contar que quando a outra pessoa do outro lado tem razão. E aí você tem que defender uma pessoa na qual você não acredita. E não acredita não porque a pessoa está mentindo, mas você não compactua da mesma ideia daquela pessoa. Sim. E você está totalmente de acordo com o lado oposto. E aí você tem que ser profissional, né? Você está representando aquela parte, mas assim, no fundo da sua alma, você sabe que a outra pessoa tem razão. Aquilo é indigesto, é desagradável, não traz prazer no trabalho. É uma das razões que eu nunca quis fazer penal. Né? Penal, a gente tem muito disso, de que você defende uma pessoa que cometeu um crime, a idealização da defesa, né? Que a gente aprende lá na faculdade. Você defende a pessoa que cometeu um crime para que ela receba uma punição de acordo com o crime dela, né? Para que ela receba justiça equilibradamente. Mas ainda assim eu acho que não me faria bem. Não é para mim. Sim. E aí, oposto a isso, a Previdência me traz esse conforto, esse aconchego, esse prazer no trabalho. Eu sinto prazer em chegar no meu escritório e trabalhar. Sim, interessante, né? Então, que realmente o direito exige do profissional uma certa constante, uma certa avaliação de consciência, talvez seja essa que eu quero dizer, frente ao que ele está lendo ali, né? Do caso, do que ele pensa sobre o caso, para poder se posicionar, né? É bem desafiador se a gente olhar dessa forma, exercer a profissão do direito quando você vai de encontro, que a gente tem, né? Estrutura de valores, pensamentos, sentimentos, é ali organizado. E a pessoa vem te traz alguma coisa que reflete nisso, e você precisa trazer essa para dela ali a estrutura de valores dela, que talvez vai desencontro com a sua estrutura de valores. Então é bastante desafiador nesses aspectos, né? Mas é aí que a Previdência traz esse conforto profissional, porque a gente não tem conflito de interesse. O interesse ainda é o mesmo para atender bem, solucionar a necessidade da pessoa ali, né? Do contribuinte, lembrei a palavra, do contribuinte. Só que o INSS está entendendo de um jeito, ou está querendo, ou de uma forma, e você precisa mostrar que ele precisa de mais ou de menos. Exatamente. Entender qual que é o tanto que o INSS precisa contribuir com ele. Ou melhor dizendo, auxiliá-lo, né? Isso, exatamente. E aí isso me traz prazer no meu trabalho. E todos os dias eu vou trabalhar, eu não preciso ficar pensando o que me espera do outro lado. Eu não fico confortável com a surpresa que o outro pode trazer para mim. Isso me tensiona, sabe? Assim, quando você trabalha com outros tipos de ações, que eu trabalhei por um tempo, você nunca sabe o que vem de uma terceira pessoa.
Sim. Ao mesmo tempo que você está se organizando, montando as suas estratégias, ele também está. E essa expectativa do que vem, essa surpresa do que pode estar por vir e tudo, isso, para mim, como ser humano, no meu dia a dia, era muito tenso. E com a aposentadoria, na busca de benefício previdenciário, eu não tenho isso. Então, eu trabalho light, confortável, satisfeita. Tudo que a gente alcança lá no escritório é razão de felicidade. A gente sabe que não prejudicou ninguém para obter aquilo, né? Que a gente só está tendo uma contraprestação governamental para aquilo que é de direito do nosso cliente. Sim. Então, isso é muito agradável no trabalho. Você trabalhar dessa forma é muito bom. Sim, realmente, é algo quando a pessoa... Acho que é o mesmo sentimento que eu vejo. Quando você está conversando com a pessoa, ou discutindo um ponto, discutir um fato, mas está um ponto ali de vista, um entendimento é uma coisa. Agora, quando a pessoa realmente traz para um nível de... o pessoal, no sentido de ofensa e agressões, aí é realmente desagradável. Sim. Né? E qualquer profissão, em qualquer sentido, não seria o ideal. Não é o ideal que a gente deva se relacionar. Tipo, a gente pode sim trocar ideias, discutir pontos de vista, posicionamento, se faz sentido, se não faz, para mim, para você. Mas em nenhum momento a gente deva descer esse degrau para se tornar algo pessoal no sentido de ofensivo. Aí bastantemente quando acontece, pode ser que acontece, que nunca sabe quem está do outro lado usar dessas artimanhas, né? Aí é desagradável. Mas tem gente que faz isso todo dia, que vive disso e que é expert em viver assim, né? Sim. É do ser humano. Eu falo que lá nós somos 4 meninas trabalhando. E a gente vai tudo muito numa linha de frequência muito semelhante, assim, sabe? Então, o nosso ambiente é tranquilo. E quando foi que você percebeu que mudou de uma Janaína, só advogada, exercendo a profissão, para começar a se estruturar para ser uma empresa? E como que é essa visão? Um momento que você começou a fazer isso e como que é a visão na época de só advogado exercendo a profissão e essa profissão virar um negócio, assim, uma empresa, como está agora? Então, as coisas foram acontecendo meio que naturalmente. Não houve um plano diretor a ser seguido até alcançar o lugar onde eu estou hoje. Hoje existe um plano diretor para eu alcançar coisas que eu quero, né? Mas na época, assim, as coisas foram acontecendo bem naturalmente. Eu saí do primeiro escritório e, assim, alguns meses depois, o meu próximo trabalho já foi no meu escritório próprio. E aquela loucura, né, de como é que eu vou fazer agora que eu tenho esse lugar. Eu preciso produzir, mas não... eu tinha uma sócia naquela época e o nosso pensamento na época era sobrevivência, entendeu? Eu preciso pagar o aluguel, eu preciso... a gente montou aqui, tem que girar, tem que fazer para girar, tem que dar certo. E não tinha nenhum pensamento mesmo empresarial. E depois de uns 6, 8 anos, nem me lembro mais, a gente modificou essa sociedade, que também era verbal, né? A gente modificou essa sociedade para ficarmos sócias do espaço e cada um seguir com o seu ponto de vista profissional no mesmo espaço. E seguimos, e aí eu me vi assim mais meio que, não sei se perdida, porque eu sempre soube o que eu queria fazer, mas assim, sem saber se eu tinha onde me amparar, né? Porque eu não sou daqui, de Passos, eu não conheço... Assim, eu não sou da família de alguém, eu sou eu, né? Então, assim, eu tinha que criar meu nome, eu tinha que ser vista, eu tinha que ser lembrada do ponto de vista, assim, fulana de tal que fez isso pra mim. Sim, entendi. Vai lá,
é bacana. E aí eu comecei a pensar nisso. E eu comecei a vender o meu trabalho para um colega. Eu não vendia o meu trabalho para o cliente final. Eu vendia o meu trabalho para um intermediário. Existem vários colegas que são especialistas de outras áreas, mas que não dominam o direito previdenciário. E eu fui me estruturando. Eu fui estudando, fiz pós-graduação e fui fazendo curso, e fui buscando cada vez mais conhecimento e comecei a vender, né, o meu produto, ou seja, negociar com um colega que não conseguia entregar o meu trabalho para o cliente dele e eu sabia fazer o trabalho e não tinha o cliente. E quando eu vi, eu estava com o meu dia praticamente todo tomado de parcerias. E eu fui seguindo assim. Nisso, uma das minhas parcerias era feita com uma amiga minha, pessoal, amiga, parceira, comadre, madrinha, tudo. E aí a gente se viu assim, nós estamos num espaço limitado, com uma outra pessoa que nós estamos, como se não coubesse todo mundo no mesmo espaço. Nós montamos um escritório em São João Batista do Glória em janeiro de 2022 e foi onde a gente virou sócia verbal também e começamos. E deu muito certo, foi muito produtivo, deu tudo certo. O trabalho, o cliente, os processos foram sendo muito frutíferos, né? O trabalho em si. E aí, como aqui em Passos, no meu escritório aqui de Passos, estava meio sufocante pra gente, por inúmeras questões, né? A gente resolveu montar o nosso espaço novo. E aí, com o espaço novo, eu vi que nessa altura do campeonato, depois de ter feito tudo que eu fiz meio que sem pensar de uma maneira de administrar um negócio, Sim. né? Era pouco, que eu tinha que partir para essa coisa mais estruturada, estudada, organizada. E aí a gente montou a Ambrosio Ávila. Mais desafiador agora? Todo dia é desafiador igual. Agora tudo tem os dois opostos, né? Sim. Agora é melhor porque eu tenho segurança. E eu não sei dizer se é a empresa que me traz segurança ou se é o meu tempo já de trabalho no mercado, né? Eu tenho uma segurança, assim, que o meu escritório gira. Eu posso escolher o que eu faço e eu sei que eu tenho trabalho. Em compensação, o lado difícil é que quando você monta uma empresa, você pare um bebê, né? Então eu tenho mais um filho. E tem é uma empresa pequena. Então, a gente que é só advogada, a gente tem que ser administradora de empresa. Então, eu acho que os desafios aumentaram. Porque você tem que fazer uma gestão empresarial que você não estudou para isso, você não estava preparado para isso, você não tem bagagem para isso. Você se vê ali no momento empresária sem nunca ter feito nada para ser empresária, teoricamente. Eu sou advogada. Então, é um desafio. É um bom desafio. Eu sou muito grata, eu sou muito feliz de ter lá a empresa, de ter saído do... esqueci o termo agora. E ter virado uma coisa mais profissional. Amadorismo. Entendi. Embora o meu trabalho não fosse amador, mas a gestão do negócio era. Agora a gente tem tudo regularizado, é muito bacana. É um fruto que a gente colheu de uma vida de trabalho. Sim, isso realmente é gratificante, essa parte, né? Quando principalmente na visão, na analogia com o filho, acho que para quem é pai e mãe, sempre essa aí fica fácil de entender. Quando você tem o seu filho, ele
você vê ele crescendo, se desenvolvendo, se tornando algo que te traz essa alegria, te traz essa satisfação, e todo aquele amor, carinho que você sente, você consegue externalizar isso. E o negócio faz isso com a gente, né? Sim. Né? Mesmo que não seja algo, de certa forma, totalmente planejado, mas pelo fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, que vai crescendo, se desenvolvendo, é gratificante demais. É, muito bom. Esse reconhecimento, de saber que, nossa, teve ali, isso surgiu de mim. É Sim. maravilhoso. Sim. Mas fale um pouco mais dessa parte previdenciária, o que seria o que é o segurado, que a gente está comentando, do contribuinte, com o INSS, quem tem direito, conta um pouco sobre isso, para o pessoal entender, que às vezes tem bastante dúvida relacionada a esse tema, né? Lógico. Então, o direito previdenciário, às vezes a pessoa até desconhece o nome, porque a gente passa muitas vezes em frente a vários escritórios e está lá assim, não está escrito direito previdenciário, está escrito assim, aposentadoria, LOAS, invalidez. O direito previdenciário, de uma maneira mais crua, é isso, né? De uma maneira simples, de alcançar a pessoa, é por aí. O segurado para definir o segurado é um pouco complicado pelo seguinte, embora seja simples, qualquer pessoa pode ser segurada. Mas, para você ter direito a receber qualquer tipo de benefício que seja, você também tem deveres a cumprir. Por exemplo, esses dias a gente recebeu no escritório do Glória um senhor que, porque ele tem 70 anos, ele foi no escritório e falou assim, eu quero me aposentar. E aí a gente conversando, né, tentando descobrir qual seria o tipo de aposentadoria que ele poderia alcançar, a gente descobriu que ele simplesmente não tinha qualidade de segurado. Eu vou explicar como que funciona. E aí eu expliquei para ele, eu falei assim, olha, para você ter direito de se aposentar, você tem que cumprir uns requisitos. E o requisito no seu caso seria tal e tal. Ele falou assim, só de eu ter feito 70 anos, eu não posso me aposentar? Eu falei, não. Ele falou assim, mas a vida inteira eu achei que era só fazer 70 anos e pedir a minha aposentadoria. Então, o segurado, nós temos diversos tipos de segurado. Existe o benefício de LOAS, que na verdade é um benefício de prestação continuada, que ele é garantido para pessoas de baixa renda, que são idosas, ou que têm alguma deficiência, algum problema de saúde. E aí, nem sempre essa pessoa fez a contraprestação, que é contribuir. Nem sempre o segurado é necessariamente um contribuinte daquele que pagou uma vida inteira o carnezinho, ou que teve seu desconto de INSS no Olerite, né? O LOAS é um caso à parte. Ah, mas o LOAS não é uma aposentadoria. Realmente não é. Mas é um benefício que muitas vezes é alcançado através do direito previdenciário. Aí nós temos também os direitos que são garantidos por idade, por tempo de contribuição, que hoje causam um burburinho grande, porque em 2019 nós tivemos uma reforma previdenciária e mudou alguns requisitos, mas basicamente os requisitos são ou idade, ou o tempo que você contribuiu, ou questões que afetem a sua saúde de maneira que você precise ficar tempos encostado ou definitivamente aposentar e receber por aquilo. Então, tudo é questão de analisar caso a caso. Porque para cada um, o direito previdenciário vem cobrir de uma maneira pessoal, tendo em vista aquilo que a pessoa fez para garantir o seu direito. Como, por exemplo, uma pessoa que ela é segurada especial rural. O que é um segurado especial rural? A gente vive numa região muito rural, né? Eu falo que aqui o segurado, principalmente os nossos clientes do Glória, cidadezinhas ao redor, eles transitam assim quase que
de maneira homogênea entre uma coisa e outra. Não tem diferença entre... Eles trabalham. Se não tem trabalho na roça, eles vão trabalhar, às vezes nem é na cidade, mas deixa de ser trabalho rural. Por quê? Porque está trabalhando de pedreiro, de servente. A mulher trabalhou a vida inteira na casa da patroa dentro da roça, mas ela é doméstica. E aí, para o trabalhador da roça mesmo, ofício de terra, nem sempre ele precisa da contraprestação do carnezinho, de que pagou o benefício, pagou o INSS mensalmente para garantir aquele direito. Então é muito individualizado. Cada caso é um caso, você estuda e vai atrás do que a pessoa pode conseguir através da história de vida dela. Sim. Na questão do rural, você falou que nem sempre tem que ter, às vezes, essa comprovação do recolhimento. Seria mais pela questão de que o rural sempre trabalhou mais na informalidade? O governo meio que aceita essa questão? Na verdade é assim. Existem legislações, jurisprudências, todo um histórico legal para proteger essas pessoas. Porque o Brasil hoje ele é muito... Bom, primeiro que é gigante. Segundo que nós somos um país agro, né? E assim, o que acontece é que, historicamente, essas pessoas simplesmente não eram aposentadas por causa justamente da informalidade. E através de lutas durante o tempo, né, muita luta pregressa, conseguiu chegar num consenso que a gente consegue, por prova material e testemunhal, ou seja, prova material, documento. E documento pode ser uma foto antiga, pode ser uma certidão de batizado, pode ser o comprovante de que você estudou numa escolinha da roça, entendeu? É um papel hábil a comprovar que você realmente viveu ali. Por quê? Porque é notório e sabido que, desde criança, quando você vive na roça, você vai para a roça com seu pai, com a sua mãe, você vai beber nas costas e quando você aprende a andar, você já está catando grão ali no meio. Então, assim, majoritariamente, a gente tem que, a partir dos 12 anos, você já conta como integrante do grupo familiar trabalhador da roça, quando você comprova que seus pais também trabalhavam ali. E existe julgados favoráveis, e a gente briga em alguns casos para isso, para comprovar que muito antes dos 12 anos, porque a questão dos 12 anos é que aos 12 anos já fica caracterizado que você tem força de trabalho. Você vai produzir com o seu trabalho. E antes dos 12 anos, existem discussões que se a criança estava ali produzindo ou não. Mas, graças a Deus, a gente já tem muitas correntes favoráveis e a gente consegue comprovar que o trabalho era feito e ajudava na mantença da família mesmo antes dos 12 anos. E você tendo mínimo de prova material e uma prova testemunhal robusta, ou seja, pessoas que saibam afirmar de maneira verdadeira e concreta que você fez parte daquela realidade, você consegue o benefício. Por tempo, por idade, por invalidez, consegue. Por idade, o limite é menor por ser um serviço mais pesado? Sim. Serviço mais... Sim. O rural, tanto a mulher como o homem, aposenta antes do urbano. Agora, existe uma aposentadoria que se chama híbrida e que acontece muito aqui. Porque é o que eu estava falando. Aqui, a roça e a cidade são muito próximas. Você não vai para o campo. O campo está na gente, né? Aqui, do lado. Então, assim, a aposentadoria híbrida, ela agrega
ela veio para agregar, para somar, para garantir direito a mais pessoas. Por quê? Você não tem que ter o tempo completo só na roça ou o tempo completo só na cidade. Você consegue mesclar as duas coisas e buscar um direito. Lógico que a gente tem diversos casos de problema de pessoa que foi a vida inteira na roça e aí fui num contador, eu falei isso com o Bruno num encontro e o contador fala assim, não, vamos abrir um MEI. Aí você, dependendo do tempo que a pessoa paga aquele MEI, de como ela está vivendo no momento, você descaracteriza uma possível relação de trabalho com o rural que te garantiria uma possível aposentadoria próxima numa coisa a perder de vista. Então, assim, tem umas mazelas no direito previdenciário que, se você não tomar cuidado, você prejudica achando que está ajudando. Só uma dúvida, se eu entendi bem. Se a pessoa sempre trabalhou na roça, no rural, né? Até que eu entendo, a regra geral é que a pessoa tenha a inscrição de produtor rural e movimente ali. Nesse caso que você está me falando, não precisaria nem ter isso. Exatamente. Você concorda comigo que isso seria... Porque ele não é dono da terra, né? Isso seria muito injusto e nada democrático. Sim, principalmente aqueles que trabalham lá, às vezes é um caseiro, vive lá. Você pensa num boia fria. Isso. Que na época da safra do café tá no café, do arroz tá no arroz, da cana tá na cana. Ele é rural da vida inteira. Mas ele nunca teve terra. Ele não tem inscrição de produtor rural. Ele não tem INCRA. Ele não tem escritura. Ele não tem nada. Mas muitas vezes ele não fez outra coisa na vida que não ganhar a vida do que a terra dá. E aí? Aí a lei não vai fazer distinção, não vai alcançar essa pessoa que muitas vezes pode ser a que mais necessita. Infelizmente, administrativamente, ou seja, quando a pessoa vai e faz o pedido no INSS, é negado na grande maioria das vezes. E é aí que a gente entra. A gente entra justamente para garantir que esse direito seja alcançado. Nesse caso concreto, né? Sim. Não, é importante que essa característica eu não sabia. Existem muitos pormenores que eu falo assim, a gente vê muita gente fazendo pedidos de aposentadoria. Muita gente que até tem um conhecimento assim, você é isso, você tem direito àquilo. Mas do isso para o aquilo, de você ser um segurado, seja de qual maneira for, rural, especial, urbano, você ser esse segurado, você ter os requisitos, ótimo. Agora, você ser o segurado e alcançar o direito porque você tem os requisitos, aí é um caminho que tem que ser muito bem analisado, porque muita coisa é prejudicial. Eu tive uma cliente, eu não vou me lembrar mais assim os valores, mas ela fez um pedido que ela fez um pedido, aposentou e recebeu, ou seja, ela definitivamente está aposentada. Já tem alguns anos que não existe a desaposentação, que era antigamente quando você aposentava, continuava recebendo, você desaposentava para aposentar de novo com um benefício melhor. Isso não existe mais. Fazer o pedido sem conhecimento técnico do que é necessário, ela tinha o direito. Ela se aposentou porque ela tinha alcançado, mas por uma questão de alguns dias, ela não entrou numa regra e entrou numa prejudicial que deu assim uma RMI, que a gente chama, que é renda mensal inicial. Não me lembro muito bem ao certo, mas de uns R$1.000 a menos por mês. Então, é uma linha muito tênue. Você tem que saber o que você está fazendo para não se auto-prejudicar ou prejudicar o terceiro, né? E
É bom você ter conhecimento técnico para trabalhar com segurança, não depreciando o direito da outra pessoa. Sim. Principalmente nesse caso não há questão de desaposentar, nem ou poderia nem revisar o processo. Não há o que ser feito, porque o INSS fez a concessão correta. O pedido é que foi feito Por ela. na data errada. Sim, foi uma escolha dela ali. Uma escolha não, foi uma falta de conhecimento. Sim. Ela não sabia nem que se ela esperasse mais um tempo, ela teria um direito muito melhor. Acontece o seguinte, o INSS ele tem um sistema que chama simulação. Então, você coloca lá os seus dados, você entra com a sua senha do Gov, entra lá e o INSS simula e te dá, assim, uma previsão de quando você vai aposentar e tal. A pessoa vê lá, nossa, eu vou aposentar daqui 2 meses. Daqui 2 meses eu vou fazer o pedido. Vai lá e faz o pedido, mas a pessoa ela não tem conhecimento técnico para fazer o pedido que lhe garanta o melhor benefício. Ela está seguindo uma sugestão de uma simulação de um programa. E o programa ele não faz a simulação do melhor direito devido. Ele faz uma simulação assim, tem o tempo, tem a idade, beleza, dia tal se aposenta. Acho que descendo mais da ideia, que os parâmetros do sistema, de acordo com o critério deles, ou a forma mais rápida, talvez. Sim. Então, às vezes sim. Nem necessariamente a forma mais rápida é a mais benéfica, é o que você está falando para o contribuinte. Né? Isso. Fora os casos de pessoas que trabalham expostas a agentes de risco. Exatamente, porque aí muitas das vezes, lá atrás, não tinha o programa não estava correto, ou não tinha a rúbrica corretamente na folha de pagamento dele, informando que ele tinha insalubridade, ou qual o grau de risco que era, que aí não aparece nesse momento. Né? Isso também, mas ainda tem o fato de que muitas vezes, por exemplo, quando o INSS ele simula o seu tempo lá, quando você vai aposentar, ele simula de acordo com a sua idade e as suas contribuições. Se em nenhum momento você informou para o INSS que você estava exposto a agente de risco, que lhe garante uma contagem de tempo diferenciada, o INSS não tem como saber. Então, assim, quanto mais tempo contributivo, no geral, não é uma regra, mas no geral, melhora seu salário de benefício. Quanto mais tempo especial você tiver, mais tempo você vai agregar naquele tempo que você de fato trabalhou. Se o INSS não sabe que você tem esse documento comprovando que você era exposto a agente de risco, ele vai te aposentar com um benefício pior do que o que você teria direito. E aí sim cabe revisão. Porque não tinha essa informação. Porque o INSS não tinha essa informação. Lógico que aí nós teríamos 2 casos. O INSS muitas vezes não concede o benefício mais benéfico, no caso de aposentadoria especial e entre outros, mas falando sobre aposentadoria especial, muitas vezes o INSS ele não concede porque ele não considera aquele documento, que a gente chama de PPP. Não considera, fala que aquilo lá não está de acordo com as normas técnicas dele e tal. Então, nesse caso, a gente consegue fazer uma revisão. E aí, essa revisão, ela ficando tudo redondinho, comprovado que de fato você tinha direito, você consegue os atrasados desde o pedido que você fez lá para o INSS, porque ele tinha condições de te conceder um benefício e não concedeu. Agora, se a pessoa fizer um pedido, não informar para o INSS vai conceder de acordo com as informações que ele tem. Ah, mas e aí, doutora, cabe revisão? Cabe. Mas aí os atrasados vão ser só a partir do momento que o INSS toma conhecimento, né? Então, assim, a gente também não pode onerar a previdência de uma coisa que ela não teve culpa. E funciona assim. Sim. É até bom, né, dentro disso que a gente está conversando, essa parte de segurado, né, que realmente a ideia realmente seja essa, que é um seguro. Sim. Que fosse um bilhete que a pessoa está pagando ali mensalmente para ser resgatado lá na frente. Exatamente. Então, é um seguro que, de certa forma, ele vai voltar para ele. Então, é muito importante ele ter um planejamento ali do que está
pagando, né, dentro desse seguro, desse combinado com o INSS, vamos dizer assim, né? Sim, e você usou assim o termo certinho, planejamento. Existe um serviço de planejamento previdenciário, que o correto seria que todo mundo, quando tivesse ali faltando uns 10 anos para se aposentar, procurasse uma orientação profissional para saber se organizar e planejar a sua aposentadoria. Porque eu consigo melhorar o salário que eu vou receber daqui a uns anos? O custo-benefício vale a pena? Com quanto eu tenho que me onerar hoje para receber um melhor salário no meu futuro? Então, tudo isso a gente já consegue fazer. Tudo isso a gente faz. E isso garante uma aposentadoria mais tranquila. Lógico que todo planejamento de aposentadoria ele é feito de acordo com as regras atuais, né? Mudando-se essas regras, pode ser que tudo que a gente planejou e se organizou hoje não tenha a mesma validade do que a gente está garantindo nesse momento, né? É por isso que eu falo, você tem direito a se aposentar agora? Tem. É um valor bacana? É. Você tem direito de aposentar agora e daqui a pouco? Daqui a pouco tá melhor? Tá. Então aí você estuda. Agora assim, não, eu vou contribuir, mas não sei quanto tempo, tipo alguns anos, 2, 3, 5 anos, para aumentar o meu salário, e aí eu resolvo. Aí eu já não acho interessante. Porque a gente vive uma inconstância de tudo no nosso país. A gente não tem segurança futura para nada. E as leis são modificadas assim constantemente. Então hoje você tem direito, agarra o seu direito. A não ser que ele seja igual ao caso da minha cliente que eu acabei de falar, que era uma questão assim de se organizar por pouco tempo e garantir muito mais. Não sendo isso, hoje você tem direito, fica com o direito que você tem. E migra para a previdência privada do restante que você estaria disposto a investir trabalhando. Sim. Porque não vale a pena o risco. Sim. E tem até outro ponto, dentro desse planejamento que você está falando, dentro dessa média salarial e tudo mais, que são coisas que existe a parte da legislação que pode ser mudada e alterada, existe aquelas outras partes também que a gente não tem segurança nenhuma, seja um acidente, seja uma doença, Sim. que a gente está sujeito. Sim. A todo momento, né? Quem sai daqui, acontece alguma coisa comigo, me impede pouco talvez de trabalhar por um tempo, por um período maior ou um período menor. Vai de acordo com o quê? Com o meu bilhete que eu estou sendo pago contribuindo. Talvez Sim. a pessoa deixe talvez alguma questão mais para frente para ajustar salário e tudo mais, e depois se acontece uma eventualidade dessa, o INSS só vai arcar com aquilo que ele tem conhecimento, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Não tem jeito. A não ser que você tenha a escolha financeira, eu tô falando. Sim. E não queira ficar na mão única e exclusivamente de um órgão governamental para o seu futuro. E aí você fala assim, não, eu vou começar a pagar mais só quando eu tiver 50 anos. Porque daí eu trabalho até os 65, os últimos 15 anos eu subo as minhas contribuições e vou aposentar com muito mais e não fico me onerando agora. Ok, mas se acontecer um acidente e você ficar inválido, você vai receber pelo que você está pagando agora. Então, se você tem condições, né, por exemplo, a gente tem clientes médicos. Não, eu tenho 40 anos, 43 anos, eu não vou pagar sob o teto, porque eu não sei nem se quando eu aposentar vai existir aposentadoria proporcional ao que eu pago agora, se vai ser todo mundo limitado a um teto muito baixo, a gente não sabe o que vai ser. Então, não vou pagar. Ok, não vai pagar, mas vou deixar para pagar só nos últimos 15 anos. Vou pagar com o mínimo agora, só se acontecer alguma coisa, e nos últimos 15 anos eu subo para o teto, porque vai ser o que vai aproveitar. Ok, mas então, se você tem condições, faça uma previdência privada desse montante que você não vai dispor agora. Isso é para quem tem como prover, né, 2 previdências. Porque você contar com o inesperado do dia a dia, que é o exemplo que você deu, que a gente nunca sabe o que vai acontecer conosco, né? E
deixar só para o final pode ser um risco muito grande. Sim. E aí a previdência privada pode suprir as suas necessidades. Sim. Importante, né? De uma forma ou de outra, o empreendedor, a pessoa, o contribuinte ali, ele precisa pensar isso ao longo prazo. Porque vai chegar realmente no momento da vida dele que a sua capacidade de trabalho vai ser reduzida. Sim. Tanto de esforço, cognitiva, física, né? Então ele precisa, de certa forma, pensar realmente no futuro agora. Que tem condições de tempo, energia. Exatamente. É aí que entra o planejamento. Sim. O planejamento. A gente se planeja até para fazer uma viagem no final do ano. E não se planeja pro futuro da sua velhice, que pode durar 1 ano, pode durar 10. Pode não chegar? Esperemos que não, mas chegando, você vai viver como? Sim. Aí tem que ter um recurso, né? Sim. Tem que ter um recurso. Aí é que entra as estratégias, né? Não é todo mundo que pode fazer isso, mas tem muita gente que consegue se organizar para garantir um futuro, nem que seja emocionalmente mais tranquilo. Não ficar naquela, nossa, como é que eu vou viver com um salário mínimo? Sim. E dentro disso que o Bruno trouxe, que eu achei interessante, a questão dos riscos que tem de acidente, uma doença. A maioria das pessoas que a gente conversa recolhem sobre o mínimo, justamente pensando assim, como você citou, não sei se eu vou aposentar, se lá na frente vai estar assim, mas nesse meio do caminho a gente está sujeito a alguma coisa e aí a gente pode ficar à mercê do INSS com salário mínimo. Então, esse planejamento, essa preocupação, ela tem que existir para que a gente não fique à deriva. É exatamente isso. É que a gente vive, graças a Deus, hoje, na verdade, hoje a gente nem está vivendo tanto assim, mas o ideal seria que nós vivêssemos um dia de cada vez, para não pirar com a ansiedade do futuro, né? Mas para certas coisas, apesar de viver um dia de cada vez, seria muito prudente se organizar, né? E a aposentadoria é exatamente essa prudência que todo mundo deveria ter. E que todo mundo só deixa para a última hora. Ou quando está doente, ou quando vai se aposentar. E principalmente hoje em dia é importante pensar sobre isso lá na frente, esse planejamento, pela forma como que o governo vem se digitalizando. Porque agora, eu falo para nós lá, que a gente enxerga essa parte de social, é tudo ao vivo ali do Big Brother. São questões de evento, uma informação precisa ir primeiro para depois ir uma segunda. Sim. Às vezes, pessoa, um outro exemplo avulso aqui, mas às vezes a pessoa antigamente enrolava para fazer o registro daquele funcionário. Aí o funcionário se acidentava, corria lá e ainda conseguia, de certa forma, fazer o registro. Hoje em dia, não. Então, porque às vezes o funcionário se acidenta e tudo mais, o INSS vai ali, trazer o benefício para ele. Mas se talvez essa dimensão foi atrasada, corre sérios riscos e o correto é que ele realmente não aceite, né? Sim. Então, realmente o pessoal tem que ter muita clareza nesse sentido de vir já fazendo o que precisa ser feito para que não seja realmente pega de surpresas. Eu acho também que a gente vem de uma cultura da última hora. O brasileiro tem muito disso. Né? E a gente alimenta isso. Isso é o natural. E aí, na última hora, não dá para fazer mais nada. Por exemplo, eu atendi um cliente, acho que semana passada ou retrasada, ele é caminhoneiro e ele recebe lá quase 5 mil, e ele chegou e jurava que ele ia se aposentar com esse valor. Ele está na época de aposentar e tal. Só que ele recebe esse valor de uns anos para cá. A média dele não é essa. Ele não tinha a menor noção que o valor de aposentadoria dele ia ser pouco mais de 2 salários mínimos. Ele falou assim, eu não posso me aposentar, eu não sobrevivo, eu não consigo sobreviver nem mudando a rotina familiar com isso, porque eu vivo com o dobro disso, como é que eu vou fazer? Então, tudo isso também é assustador. Tem gente que vai lá, pede, aposenta, e depois que aposenta, descobre assim que não vai poder parar de trabalhar nunca mais. É triste, mas é real. Sim. Mas vocês fazem esse serviço tanto
para solicitação quanto planejamento lá. Sim. A gente corre atrás do perdido, planeja o que pode ser melhorado, para de todos os lados e tenta alguma coisa. Para auxiliar o pessoal. Até porque aqui na nossa região é muito costumeiro que o advogado previdenciarista ganhe no êxito. Então, você imagina, né? A gente ataca para ganhar porque a gente sobrevive de vitória. A gente não ganha por trabalho, a gente ganha por trabalho com êxito. Aí o risco é maior, vamos dizer assim, né? O risco e a vontade, e a gana, e o trabalho, e o capricho, e tudo que você imaginar. Tem que ser bem maior. Ainda mais porque, de certa forma, as brigas são bem longas, dependendo da situação. A gente fala assim que previdência é uma poupança diária. A gente trabalha para o futuro. Assim, nem que seja para ganhar rápido, não é imediato. Você não cobra à vista. E é contra o governo. Quando que o governo paga rápido? Nunca. Vai dever para o governo para ver o tamanho. Outra coisa, deve para o governo para ver o tamanho do valor que você tem que pagar de correção. Agora, ver qual é o valor que o governo paga de juros, correção e tudo mais para você. Inversamente ao contrário. Então, é lucro para o governo trabalhar com o dinheiro da pessoa. Sim. Quanto mais ele demorar, ele ganha com o seu dinheiro e na hora que ele te remunera, ele te remunera com uma correção baixa. Então, não há, além da demanda gigantesca, não há nenhum interesse em entregar resultado rápido. O governo trabalha com o nosso dinheiro. Sim. Mas você falando um pouco aí também de futuro, o que são os planejamentos de vocês para o futuro? Eu posso falar o que eu falei em off? Pode. Falei que eu quero ficar rica. Plano para o futuro é uma coisa assim muito... é difícil a gente separar plano de sonho, né? Apesar de eu ser muito pé no chão. Eu sonho uma coisa de cada vez. Plano é de crescer, estabilizar e fazer essa empresa ser um negócio cada vez mais próspero, né? Enraizado, que eu possa produzir emprego, certo? Que tenha mais gente fazendo o que eu faço para o meu trabalho alcançar ainda mais pessoas. Mas eu não sei dizer o quanto disso é sonho e o quanto disso é plano, né? O meu plano é conseguir trabalhar ao ponto de eu garantir uma aposentadoria confortável para mim depois de ter feito da minha vida uma busca pela aposentadoria. Tá coerente, né? Tem que seguir o que tá... É o meu... Eu acho que, assim, plano e objetivo é esse. Sonho a gente tem, né? Muito sonho. Enquanto a gente estiver sonhando, tá bom, né? Que motiva, né? Traz força, vitalidade. E faz a gente se movimentar, né? Acho que isso é importante. E que você poderia deixar uma mensagem para o nosso público dentro da sua história, da sua jornada? Que você... A gente pode tudo ou quase tudo que a gente se propõe fazer. Eu falo quase tudo porque tem coisas que não dependem só da gente, né? Quando eu olho para trás e às vezes a gente vê essas mensagens assim, tipo, você é o que você sonhava ser quando você era criança? Quando eu era criança, eu não sabia nem que existia tudo que eu sou hoje para eu sonhar. Eu não sabia nem que dava para ter e ser o que eu alcancei hoje. Então, eu não sonhava com isso, porque os meus sonhos eram muito limitados àquela realidade. E se eu acreditasse só naquilo, eu ainda estaria lá. Eu sempre acreditei que pode estar o mundo desmoronando na minha cabeça. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. E
todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema, todo mundo vive uma vida de batalhas, mas você alcançar cada coisa no seu tempo traz uma satisfação pessoal que faz tudo valer a pena. Então, assim, como profissional, como pessoa, seria assim, não deixe de tentar. A gente tem que tentar até conseguir. Não é tentar até cansar, eu vou tentar mais 2. Não, você quer tal coisa, você vai tentar até conseguir. Nem que você tenha uma coisa paralela. Enquanto aquilo lá você vai tentando, o resto você vai sobrevivendo. Como profissional, na minha área, busque um advogado da sua confiança para te auxiliar a conseguir qualquer coisa da área do direito. Porque quando você está com um problema de dente, você vai no dentista. Quando você quer cortar o cabelo, você vai num salão de cabeleireiro. Quando você quer alguma coisa que o advogado pode trazer, busca um advogado. Não vai em outros profissionais que não têm a qualificação, estudo, preparo para alcançar o seu direito, porque você pode alcançar um direito pela metade, se alcançar. Ah, mas aquele faz por metade, mas pode ser que ele também te garanta só metade do seu direito. Tem custo que vale a pena. Sim, às vezes nem é um custo, é um investimento, né? Exatamente. Muito bom. Quero agradecer essa presença aqui com a gente, muito enriquecedora. Que bom. Fico muito feliz pela sua história, pelo seu conhecimento aqui, esclarecer para o pessoal um pouco do direito, da previdência, como que ele se pode ter acesso, né? Isso é importante, né? Que é um projeto de vida. Sim. Para muitas pessoas, para todos nós, né? Obrigado por compartilhar com a gente sua história, a história do escritório, esclarecer algumas dúvidas, algumas coisas que a gente sempre, a gente e o nosso público fica com dúvida. Obrigado por compartilhar isso com a gente, por disponibilizar esse tempo para estar aqui batendo esse papo. Muito obrigado. Nossa, eu que quero agradecer por vocês terem lembrado do escritório, terem nos convidado. Foi um prazer estar aqui. Eu, como deu para perceber, eu adoro falar sobre o que eu faço. E pode contar com a gente para o que vocês precisarem. Pode deixar. Tá bom? Combinado. Obrigado. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a vocês mais uma vez por estar nos acompanhando, compartilhando nosso conteúdo. Já deixa seu curtir, se inscreve no nosso canal para que essa mensagem chegue a cada vez mais ao maior número de pessoas possíveis. Hoje conhecemos a história da Janaína, que veio contar aqui como que ela começou a empreender. Que às vezes você está com dificuldade aí no seu dia a dia, quero montar um negócio, não quero, como que eu faço? É trabalhando, né? Se dedicando àquilo que você gosta, aquilo que te traz alegria para o seu dia a dia, buscando solucionar problemas. Assim como ela falou, se não está feliz da forma como você quer, porque ainda não é o final. Então, se você botar energia, engajamento, né, as questões vão se resolver, mesmo que esteja um turbilhão dentro da sua mente. O podcast é produzido pela B2B Contábil, né, com parceria aqui com o Juliano, com a direção do Juliano do Estúdio Casebre. Então, igreja, meu abraço aí, até mais, até o próximo, você pode.